Estamos de volta com o programa Papo Direito, no segundo bloco, em uma conversa interessantíssima com o professor Joel. Obrigado. Professor, outro ponto bastante discutido é em relação ao trabalho intermitente. Muitos consideram que a formatação viola direitos básicos dos empregados, como direito ao salário mínimo, mas acredito que o principal problema mesmo seja em relação ao recolhimento do INSS, que conversaremos daqui a pouco. Outros acreditam que o trabalho intermitente possibilitará que trabalhadores informais sejam incluídos no mercado formal. Em linhas gerais, quais as regras do trabalho intermitente? Ele pode ser benéfico para o mercado de trabalho e para a economia? Mauro, vejo como uma evolução o trabalho intermitente. E eu vou colocar ideias lá daquilo que é a Revolução Industrial 4.0. Pessoal, só para ter exemplos específicos e que a gente pode absorver de uma forma bem melhor. O que acontece na prática, Mauro? Muitas mudanças já existem na sociedade. Existem novas formas de trabalho. Existe aquele que a gente acredita que vamos falar no tempo oportuno sobre o teletrabalho. Esse trabalho intermitente, ele está diretamente ligado a essa possibilidade. Está dizendo que esse profissional vai trabalhar para uma empresa, ele terá sim a carteira registrada, ele poderá, e eu até fiz o comentário, trabalhar tanto para essa, como para uma segunda, terceira ou quarta empresa. Isso vai depender das situações do mercado. Ele estará determinado. A cada 2 dias, ele trabalhará em uma empresa. A cada mais 2 dias, em outra empresa. A empresa avisará, com média de 5 horas ou mais, com 2 dias de antecedência, mas avisará quando precisará dele. E ele irá até a empresa e trabalhará. Terá o recolhimento de INSS, que nós discutiremos, e desse recolhimento ele terá lá o seu saldo. Terá seu 13º, seu FGTS, terá todos os direitos de férias. Na prática, isso é benéfico, sim. Mais de uma forma de trabalho, ele poderá também trabalhar em outras ocupações, em outras profissões, e vejo para o mercado de trabalho, sim, um acolhimento de crescimento social. Em resumo, ele receberá por hora. Sim, trabalhada. Por hora trabalhada. Isso. Mas, na prática, ele poderá, sim, desenvolver esse trabalho, dependendo do ganho da empresa, da necessidade da empresa, estará lá disponível para a empresa, voltará e poderá prestar serviço para outra empresa, terá que haver um prévio aviso. Já conheço profissionais desse tipo. Inclusive, eu estava numa palestra, profissional, colega advogado, falando, eu já trabalho assim. E eu ouvindo, eu já trabalho assim, eu já recebo desta forma, só que agora houve uma adaptação, e para mim está perfeito. E muita gente, na verdade, já trabalhava nesse sistema de trabalho, só que de forma não oficial. Isso. Né? Então, realmente, acredito que trará a formalização. Eu estava lendo uma matéria, não me lembro a fonte agora, mas de um entrevistado que tem restaurante. Sim. E no final de semana ele tem aumento de demanda. Isso. Então, para contratar garçons, pessoal de cozinha, o sistema de trabalho intermitente é bastante interessante. Mas sabe que ele diz que está tendo dificuldade para contratar pessoas pelo trabalho intermitente? Pelo desconto do INSS. Chegamos no INSS. Porque muita gente prefere trabalhar no estabelecimento ao lado que não vai descontar o INSS. Mas o INSS é importantíssimo, os benefícios da Previdência são bastante importantes, mas existe um problema sério em relação a isso. Como o trabalho intermitente pode não completar o valor de um salário mínimo, pense numa pessoa que trabalhe 3 horas por semana em uma empresa, isso é plenamente possível, 4 horas, mesmo 8 horas, ela não vai conseguir, no final do mês, o ganho de um salário mínimo. E ela vai recolher o INSS sobre esse valor que ela foi remunerada, não sobre o valor do mínimo de contribuição da tabela do INSS. Então, em teoria, ela pode perder esse valor de contribuição. Ou ela teria a opção de complementar esse valor para chegar
na tabela mínima do salário mínimo. Mas não existe nem regulamentação sobre isso, né, professor? Sim, veja só. Eu vou até dar mais um comentário sobre a teoria do ganha rápido. A nossa sociedade é, de certa forma, muito contaminada com esse tipo de teoria. Eu ganho rápido, o dinheiro veio e eu não preciso. Aliás, qual é o princípio que está intrínseco na nossa sociedade? Ganhei e não precisei pagar. Muito se tem a noção de que, pagando INSS, eu estou tirando do meu bolso, eu estou pagando do meu bolso. O INSS é a contribuição muito importante. O FGTS também, para fazer um comentário aqui, um adendo, o FGTS, nosso, é copiado em muitos países do mundo, porque realmente ele é revolucionário. Até para aquele que não tem tanto conhecimento, existia no passado a fração decimal. E a fração decimal, a pessoa trabalhava numa empresa, passava 8, 10 anos, decimal era o termo, tá? E aí 10 anos ele tinha lá um prêmio, era um salário específico por esse valor. O que passou a existir? O FGTS. O FGTS, por mais que a gente... E aí o princípio é muito bom mesmo. O FGTS, se todo mês te der, Mauro, esse valor do FGTS, colocado no bolso, vai gastar. Somos uma sociedade consumista. O dinheiro vai embora. O FGTS, estando aplicado, ele vai ter o retorno, uma compra da casa própria, vai ter o retorno no Construcard, vai ter outros benefícios quando eventualmente sair da empresa, poderá movimentá-lo 3 anos depois que saiu dessa empresa. É uma forma de poupança. Sim, para muitos, para grande massa, para muitos que não têm uma conta bancária, que infelizmente, aí eu vou em outro ponto, não somos educados financeiramente, então, de certa forma, esse é um princípio do FGTS. E quanto isso aplicado no trabalho intermitente? Ele agora terá menos horas de trabalho, terá que contribuir, terá que pagar o INSS, e realmente, nesse ponto específico, é onde aqui eu coloco a cereja. Não foram realmente específicos nesse ponto para dizer, ele trabalhou pouco e ele recolhe. Será justo ele recolher por esse valor que não é tão grande? E aí ele diz, mas eu não tenho condições de recolher. Ou se recolher por esse valor, me vai sobrar muito menos. E na grande massa, pegue a figura de um trabalhador leigo, que é o termo que eu vou usar aqui, que esse trabalhador ele não tem tanto conhecimento científico, ele não tem conhecimento digital, e ele ter que gerar um documento. Qual é esse documento? Onde é que eu retiro esse documento? Onde é que eu pago esse documento? É importante falarmos disso. É uma questão que certamente suscitará grandes dúvidas e vai ser uma dificuldade enorme para que os trabalhadores entendam até o que estamos falando, viu, Joel? Sim, é muito complexo esse recolhimento do INSS. Em resumo, o INSS, a Previdência Social, ela tem uma tabela de recolhimento e essa tabela tem como indexador o salário mínimo. Então, todos têm que recolher um percentual sobre o valor mínimo, que é um salário mínimo, para que tenham direito aos benefícios da Previdência, né, como auxílio acidente, auxílio maternidade, aposentadoria, enfim, todos os benefícios da Previdência. O problema é que você trabalhando parcialmente, não o mês inteiro, existe a possibilidade desse trabalhador receber menos que um salário mínimo. E a empresa recolherá sobre esse percentual, não sobre o valor de um salário mínimo. Ou seja, lá para o INSS vai ficar faltando uma fração para que ele tenha direito aos benefícios da Previdência. Vai bater lá, ele tem que recolher, por exemplo, R$200, ele recolheu 100. E os outros 100, de onde virão? O empregado, ele saberá fazer o recolhimento da complementação, ele entenderá que precisa fazer esse recolhimento? Essa é a grande questão. Mas essa questão é para os legisladores, vamos deixar que eles resolvam e sigamos em frente. Um aspecto que gera grandes críticas é a possibilidade de a gestante e a lactante executarem trabalhos insalubres com a reforma trabalhista. Mas existem regramentos que devem ser observados. Professor, explique as condições do trabalho da gestante e da lactante depois da reforma trabalhista.
A reforma trabalhista estabeleceu o quê? Tal qual a gestante, tal qual a lactante, ela não poderá trabalhar em local insalubre. Só que foi bem específico o termo da lei. Disse que, eventualmente, esta que é até mesmo gestante ou lactante, se trouxer um documento, e aí ela bem específico, que esse documento é de um médico, esse atestado do médico terá que dizer realmente, esse médico vai ter que dar a garantia que ela pode trabalhar em local insalubre e poderá ter o ganho específico sobre esse valor. É uma realidade social, tá, pessoal? Se você olhar afinco, aquele que já trabalha no local insalubre, ele está, de certa forma, prejudicando a vida dele, a vida, A a saúde. saúde dele. Essa saúde que ele está prejudicando, a ideia do pagamento insalubre é para que justamente ele seja minimamente compensado, já que a sua saúde está sendo prejudicada. Tá? Nada mais viável que essa, que é a mulher que está gerando uma vida ou que está amamentando, não trabalhe nesse local. Porque houve aí, realmente teve que vir para o termo da lei e ainda dá a possibilidade dela realmente querer trabalhar. Eu vou dar um exemplo de uma cliente, tá? Essa cliente, ela realmente é de uma função indispensável, gerente de um frigorífico, e na função de frigorífico ela faz lá a fiscalização. O que a primeira, no dia quando mudou, né, uma pessoa bastante esclarecida, é o termo que eu vou usar, já me ligou, doutor, e agora? Eu preciso entrar lá, eu estou grávida, eu preciso ver o que está acontecendo dentro do frigorífico. Não é possível. Ela ficou até bastante nervosa, mas aí foi o momento que eu coloquei da lei. Você tem a garantia de que seu médico realmente te dá essa possibilidade? Tenho. Ele já me disse que sim. Então, diante disso, pegue esse documento, tire cópia, apresente para o seu empregador e você vai fazer essa função. Tanto que ela já está próxima aí de ganhar, mas na prática está bem, o bebê, isso é o que eu mais Excelente, mande os parabéns. Vamos lá, obrigado. Mas é importante dizer que existem graus de insalubridade. A gestante, ela só pode, mesmo com autorização do médico, trabalhar em locais em que a insalubridade seja em graus mínimo e médio, não em grau máximo. Né? Então, não estamos dizendo aqui que a grávida trabalhará em uma fábrica, em uma mina de carvão. Isso. Não é isso. Né? Mas talvez em um lugar com um ruído um pouco mais alto, se o médico permitir, um lugar que trabalhe com animais, isso. Com um frigorífico, sim. Com lugares mais frios, um pouco mais quentes, mas não em situações realmente limítrofes, situações de grande risco, de insalubridade. E a lactante, por sua vez, ela pode trabalhar em qualquer grau de insalubridade, desde que não haja proibição do médico, de um profissional da saúde, de um médico. Isso. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Importante dizer que, do princípio, ela não pode, se ela tiver a pretensão de, aí é ela que busca o médico, é ela que vai trazer esse documento. Desta forma. Bom, vamos lá, mais uns pontos práticos da reforma trabalhista. Além do trabalho intermitente, a denominada jornada 12/36 e a jornada parcial também sofreram alterações com a nova lei, assim como o intervalo para o almoço. Poderia citar quais foram essas alterações, professor Joel? Ótimo. Tá. Escala 12/36. De certa forma, para muitas profissões, eu vou colocar aqui a figura do profissional vigilante, ele passou a ter já há alguns anos a escala 12/36. Criou-se um precedente para outras profissões, porque no dia que ele trabalha, folga no outro e outro profissional está lá. Criou-se emprego Sim. também. Mais do que isso, aí vieram, né, adaptações da lei, e agora, com a reforma trabalhista, especificamente nesse ponto, fala lá do direito dele de receber sobre o dia trabalhado. E esse dia trabalhado, se eventualmente é um dia de feriado. Tá? Ele trabalhou nesse feriado. Se caiu na escala dele, eventualmente não vai, a princípio, receber. Tá? Ele trabalhou num dia que coincidiu em ser o feriado. Isso é o que acontece a partir de agora. Não vai receber adicional. Adicional, é isso que é o termo, tá? Adicional, ele não vai ter acréscimo sobre aquele dia de feriado.
Agora, no que diz respeito ao intervalo, realmente a lei mudou alguns parâmetros. Vou dar o exemplo, o que acontecia. No intervalo, tá, tem possibilidades lá de pessoas que trabalham a partir de 6 horas de trabalho, elas terão 1 ou 2. Trabalha 8 horas de trabalho? 1 ou 2 horas de intervalo. Tá? Isso já na prática. Né? O que acontece? Existem empresas, trabalha-se até mesmo mais que 8 horas. Essa empresa, já dentro da lei, tinha lá a possibilidade. Você vai trabalhar só meia hora. E a empresa vai te pagar por esse período que você trabalhou meia hora e te paga 1 hora inteira. O que mudou na lei é que também, na figura, na visão também do empregador, porque ele também é onerado. Apesar de ele estar buscando no seu trabalho, ele tem um custo. E a ideia desse empregador que está lá, o patrão, na prática ele vai pagar. Você trabalhou, você descansou do almoço, trabalhou meia hora do almoço, tá? E a sua meia hora de descanso, ele vai te pagar 50% daquela hora que você trabalhou. É isso, tá? Você não deixou de receber. Você trabalhou dentro de 1 hora de intervalo, você trabalhou meia hora, você recebe 50% em cima dessa meia hora e a outra meia hora você descansou. Muitos fazem essa confusão, mas aqui fica fácil de visualizar, tá? Professor Joel, antes era muito comum os acordos para dispensa, em que o empregador concordava em demitir o empregado sem justa causa para levantamento integral do FGTS e recebimento do seguro-desemprego, o que poderia ser caracterizado até como fraude. Com a reforma trabalhista, existe a possibilidade de um acordo entre as partes para que essa demissão ocorra. Quais são as regras para que esse acordo exista em relação ao FGTS, por exemplo? Na prática, Mauro, veja só, no passado, demissão sem justa causa, o empregador mandou embora, ele recebia lá 40% sobre o FGTS. Neste acordo, ele recebe 20%, está levando a metade. O que era, na prática, receberia, anteriormente, nesta demissão sem justa causa, receberia 100% do fundo de garantia. Agora ele recebe 80%. Quando é derivado do acordo. Quando derivado do acordo. Importante, hein? Importante. Quando a demissão é sem justa causa pelo empregador, o empregado ainda continua tendo direito aos 40% da multa do FGTS e a levantar os 100% do FGTS. Diferente é quando existe um acordo entre as partes para a demissão, que antes era feito ao arrepio da lei e hoje existe um regramento definido. Isso. Perfeito? Ficou bom. Doutor, voltando um pouquinho sobre o trabalho intermitente, que houve talvez um equívoco, Excelente. não é? Isso. A convocação pelo empregador do empregado, ela deve ser feita com uma certa antecedência. Correto. Qual é a antecedência prevista em lei? São 3 dias a previsão da lei, para que justamente essa pessoa possa se equilibrar, poder ter uma vida própria e poder se elaborar para poder estar nesse emprego. E até aceitar outras possibilidades de está emprego. aberto para outras possibilidades de emprego. Desta forma, Mauro. E agora, encerrando, nossa última pergunta, que é uma questão que não tem a ver especificamente com a reforma trabalhista, mas é uma questão que aflige muito o empresário. Eu vejo isso no dia a dia com os clientes, que é a dificuldade de entender o que são direitos indisponíveis, não é? Então, entender que o empregado, mesmo que assine em cartório que não quer ser registrado, isso não tem validade perante a Justiça do Trabalho. Mas o empresário tem uma grande dificuldade. Trace em linhas gerais o que significa direito indisponível e como isso afeta a relação entre o empregado e o empregador. Olha só, Mauro, a lei colocou situações específicas, até mesmo já indo num ponto específico, para aquele empregador que não der o devido registro para o empregado, as multas cresceram, aumentaram, tá? Chegando em tópicos de R$3.000, tá? Está lá na lei. Mas o que é mais importante? Por mais que você faça um acordo, não pense que isso entrou nos contratos de acordo, tá? A lei não dá essa possibilidade. Os direitos indisponíveis, eles passam pelo FGTS, pelo 13º,
pelo salário mínimo do trabalhador, pelas férias do trabalhador. Então, esses, com certeza, não mudarão. Nada Direitos muito. garantidos Garantidos constitucionalmente. Constitucionalmente, não mudarão. Então, de certa forma, ele fez a hora extra, ele vai receber de uma forma ou de outra. E mesmo que o empregado diga expressamente que abre mão desses direitos, ele não tem esse direito. Não tem, não. Isso é importante que os empresários entendam, compreendam, que nem o empregado pode dispor, assim como não podemos dispor da vida, de um órgão e etc. Correto. Né? Então, esse entendimento é de fundamental importância. Joel, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Está convidado para participar do nosso programa sempre que desejar. E Obrigado, agradeço sempre à aos disposição. nossos telespectadores. Obrigado. E chegamos ao fim de mais um Papo Direito. Até a próxima.